Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje entra em clima de Copa, então nós vamos iniciar a história da Copa e o episódio vai abordar a Copa de 1994 nos Estados Unidos. A edição de 1994 seria sediada em um país que não tinha uma tradição focada no futebol, mas que tinha poder financeiro para permitir o evento sem dificuldades, com uma ótima infraestrutura dos estádios e ganhou a disputa pela sede contra Marrocos e Brasil. A partir dessa Copa, os goleiros não poderiam pegar a bola com as mãos após o recuo de algum companheiro de time. Aliás, isso tem a relação com a seleção da Dinamarca. E cada vitória era equivalente a 3 pontos, antes valiam somente 2 pontos. Outra mudança foi a permissão para 3 substituições, caso fosse um goleiro, antes somente 2 substituições eram permitidas, algo que mudou em 1995, foi autorizado para todas as posições. Os favoritos para a edição de 94 eram Brasil e Alemanha, mas a Colômbia também era uma força considerável, principalmente por contar com ótimos jogadores e a empolgação das eliminatórias, onde venceu a Argentina em Buenos Aires por 5-0. O mascote da Copa era o Striker, um cachorro desenhado pela Warner Bros., e a bola era Kestra. O nome é derivado da expressão The Quest for the Stars, ou Busca pelas Estrelas, homenageando a missão Apollo, que foi quando o homem chegou à Lua. Os estádios da Copa ficavam localizados nas cidades de Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Nova York, Orlando, São Francisco, Washington, e o estádio da final ficava em Los Angeles, que era o Rose Bowl. E como o Brasil se preparou? Após a saída do Sebastião Lazzaroni, a CBF trouxe Paulo Roberto Falcão, que caiu após um vice da Copa América contra a Argentina em 91. Para o seu lugar foi chamado Carlos Alberto Parreira e Zagallo foi convidado para ser o coordenador. Apesar de ótimos resultados, um atrito entre Romário e a comissão técnica, principalmente com Zagallo, seu eterno desafeto, se tornou um problema, onde Romário deixou de ser convocado. Aí veio uma série de problemas, como por exemplo, a eliminação para a Argentina na Copa América de 93, mas o pior estava por vir. Nas eliminatórias o Brasil perdeu para a Bolívia na altitude por 2-0, foi a primeira derrota em eliminatórias da seleção, e o Brasil chegou ao último jogo no Maracanã contra o Uruguai para garantir o primeiro lugar e a vaga, mas havia o medo de um novo maracanaço, o que permitiu a volta do Romário, que fez os 2 gols da partida e levou o Brasil para a Copa do Mundo de 94. A seleção era criticada pelo estilo considerado pragmático, com uma defesa forte e buscando ser eficiente no ataque com uma criação que muitas vezes deixava a desejar, contando com a força da dupla Romário e Bebeto. A base da seleção de 94 começa com Tafarel, do Reggina da Itália, a linha de defesa Jorginho, do Bayern de Munique, Aldair, da Roma, Márcio Santos, do Bordeaux, da França e Branco, do Fluminense. O meio de campo começa com Mauro Silva, do Deportivo La Coruña, da Espanha, Dunga, o capitão do Stuttgart, da Alemanha, e 2 meias do Palmeiras, o Mazinho e o Zinho. A dupla de ataque jogava na Espanha nesse período, Bebeto do Deportivo La Coruña e Romário do Barcelona. Outros jogadores de destaque, nós temos o zagueiro Ricardo Rocha do Vasco, os laterais do São Paulo, Cafu e Leonardo, os meias Raí do PSG da França e Paulo Sérgio do Bayer Leverkusen da Alemanha, e os atacantes Miller do São Paulo e Viola do Corinthians. No caso, eu só citei alguns jogadores que acabaram entrando em campo em algum momento durante a Copa. Mas é importante destacar que Ronaldo Fenômeno foi convocado em 94, na época jogava pelo Cruzeiro, e estava começando a despontar. As seleções participantes ficam por conta dos Estados Unidos, que era a sede, México, que representavam a CONCACAF, Colômbia, Brasil, Bolívia e Argentina representavam a Conmebol. No continente africano, nós temos Camarões, Nigéria, Marrocos. Continente asiático, Coreia do Sul e Arábia Saudita. E Europa, Romênia, Suíça, Rússia, Suécia, Alemanha, Espanha, Bulgária, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Bélgica e Holanda. Importante lembrar que as 24 seleções seriam divididas em 6 grupos de 4 times, os 2 melhores passariam para a próxima fase e os 4 melhores terceiros também se classificariam. O grupo A fica por conta da Romênia, Suíça, Estados Unidos e Colômbia. Importante destacar algumas histórias desse grupo. O jogo Estados Unidos 2, Colômbia 1, o zagueiro colombiano Andrés Escobar fez um gol contra e logo após a participação ruim da seleção foi assassinado a tiros em Medellín, na Colômbia. Finalizando o grupo A, a Romênia, Suíça e Estados Unidos se classificaram. Os Estados Unidos, no caso, se classificou como um dos melhores terceiros.
O grupo B fica por conta de Brasil, Suécia, Rússia e Camarões. O jogo Rússia 6, Camarões 1 entrou para a história por dois fatores. Primeiramente, Oleg Salenko fez 5 gols, que é um recorde de mais gols em uma única partida, que ainda perdura na história das Copas. E Roger Milá fez o gol camaronês aos 42 anos, que é o recorde de jogador mais velho a fazer gol em Copas. Importante destacar que Romário marcou em todos os jogos da fase de grupo e Brasil e Suécia se classificaram. O grupo C contava com Alemanha, Espanha, Coreia do Sul e Bolívia. Alemanha e Espanha foram as classificadas. O grupo D foi muito embolado. Nigéria, Bulgária e Argentina terminaram com 6 pontos cada. O que acabou decidindo foi o saldo de gols. A Argentina passou como uma das melhores terceiras colocadas e a Grécia terminou zerada. No caso, importante destacar que Maradona foi muito importante nos dois jogos, mas acabou caindo no antidoping. Então, Nigéria, Bulgária e Argentina foram as classificadas desse grupo. O grupo E foi com certeza um dos grupos mais equilibrados, se não o mais equilibrado da história das Copas do Mundo, onde as 4 seleções terminaram com 4 pontos cada. México, Irlanda, Itália e Noruega acabaram tendo uma decisão por conta do saldo de gols. Então, o México classificou em primeiro lugar, principalmente porque fez 3 gols. A Irlanda e a Itália classificaram por fazer 2 gols. A Noruega, eliminada por fazer somente um único gol. O grupo F foi muito parecido com o grupo D. Holanda, Arábia Saudita e Bélgica terminaram com 6 pontos e o Marrocos terminou zerado. Importante destacar que o goleiro belga Prud'Homme foi responsável direto pelas 2 vitórias belgas nas primeiras rodadas da Copa do Mundo. Se classificaram Holanda, Arábia Saudita e Bélgica como uma das melhores terceiras colocadas. As oitavas de final, nós tivemos Alemanha 3, Bélgica 2, Espanha 3, Suíça 0, Suécia 3, Arábia Saudita 1, Romênia 3, Argentina 2. Muitos consideram o melhor jogo dessa edição de Copa, com um show do Raj, que era apelidado de Maradona dos Cárpatos. Holanda 2, Irlanda 0, Brasil 1, Estados Unidos 0. Aliás, o jogo aconteceu no dia 4 de julho, que é um feriado nos Estados Unidos. O Leonardo foi expulso após uma cotovelada em Ramos, deixando o jogo mais dramático, mas a dupla Bebeto e Romário resolveram e o Brasil se classificou. A Itália venceu a Nigéria por 2-1 e a Bulgária venceu o México nos pênaltis após 1-1. As quartas de final, Itália 2, Espanha 1, Bélgica 3, Holanda 2, Romário, Bebeto e Branco de falta decidiram a partida, Bulgária 2, Alemanha 1, Suécia 2-2 com a Romênia no tempo normal e a Suécia vence a Romênia por 5-4 nos pênaltis. Na semifinal, a Itália venceu a Bulgária por 2-1, com 2 gols do Roberto Baggio, e o Brasil venceu a Suécia por 1-0 com um gol de Romário. No caso, o gol do Romário foi de cabeça. Já a decisão do terceiro lugar, a Suécia venceu a Bulgária por 4-0, todos os gols saíram no primeiro tempo. E então chegamos na final, a partida foi apitada pelo húngaro Sándor Pul, e quem ganhasse seria o primeiro tetracampeão das Copas. O Brasil buscou um pouco mais o ataque, mas foi travado pela defesa bem postada da Itália, principalmente com o zagueiro Baresi, recém-recuperado de uma cirurgia no joelho. A prorrogação permaneceu com o placar zerado, e então começa a decisão por pênaltis. Romário e Taffarel contra Roberto Baggio e o goleiro Pagliuca. O goleiro italiano defendeu a cobrança de Márcio Santos. Taffarel defendeu o pênalti de Massaro. Baresi e Roberto Baggio isolaram e assim o Brasil se torna o primeiro tetra, ou como o Galvão disse, acabou, é tetra! Então nós vamos dar início à seleção da Copa, a formação tática é o 3-4-3 e começa com o goleiro Michel Prud'Homme da Bélgica, que se destacou por clubes pelo Standard Liège, Mechelen e Benfica de Portugal. A linha de defesa é formada pelo lateral Jorginho, do Brasil, que por clube se destacou pelo Flamengo, Bayer Leverkusen da Alemanha e Kashima Antlers do Japão. O zagueiro Márcio Santos, do Brasil, por clube se destacou no Inter, no Botafogo, no São Paulo e no Bordeaux da França. E Paolo Maldini, da Itália, zagueiro barra lateral esquerdo, um dos maiores defensores da história, jogou mais de 900 partidas pelo Milan, seu único clube. No meio de campo, nós começamos com Dunga, do Brasil, capitão do Tetra, fez uma ótima Copa, por clube se destacou no Inter, na Fiorentina da Itália, no Jubilo Iwata do Japão. Krassimir Balakov, da Bulgária, por clube se destacou pelo Sporting de Portugal e Stuttgart da Alemanha. George Hagi, da Romênia, meio extremamente habilidoso, chamado de Maradona dos Cárpatos. Por clube, se destacou pelo Sportul Studentesc e Steaua Bucareste, da Romênia. Barcelona e Real Madrid, da Espanha. Breccia, da Itália e Galatasaray, da Turquia. Finalizando, Roberto Baggio, italiano considerado um dos maiores do país, fez carreira no futebol italiano e fez um mundial incrível até o fatídico pênalti da final. Por clubes, se destacou pela Juventus, Fiorentina, Breccia, Milan e Inter.
No ataque, nós começamos pelo sueco Brolin, que por clubes se destacou pelo Parma da Itália. Stoichkov, da Bulgária, o craque búlgaro levou a seleção até as semifinais. Por clubes se destacou pelo CSKA Sofia, da Bulgária, e Barcelona, da Espanha. Foi artilheiro da Copa com 6 gols, junto com Alex Salenko, da Rússia. E por último, o craque da Copa, extremamente decisivo quando necessário, o brasileiro Romário. E esse foi mais uma História da Copa. Espero que tenham gostado e podem esperar por mais episódios. Muito obrigado pela atenção, até o próximo. Tchau, tchau.